Dando continuidade no curso, agora vamos implementar o método put para poder atualizar algum registro que está no banco de dados. Bom, para isso a gente vai criar um novo método aqui na classe controller, certo? E esse método vai ser público e vai retornar um response entity do tipo cliente. Vou chamar de atualizar. Como parâmetro eu preciso passar o meu código, né, que é a minha chave primária, então vai ser um big integer código. Eu vou passar também um objeto cliente que vai conter todos os dados atualizados, beleza? Preciso anotar isso aqui como put mapping. E aqui eu vou passar o caminho do método, que vai ser o barra código, da mesma forma que acontece aqui no getMapping, certo? Bom, agora eu preciso anotar esses dois parâmetros aqui. Esse código é o mesmo código que vai ser passado na minha URL. Então eu preciso anotar com @pathVariable, que é variable, beleza? E o meu objeto cliente vai vir no corpo da requisição, então eu anoto com requestBody. Além disso, eu vou anotar com @valid também para executar a validação da mesma forma que acontece no post, beleza? Primeiro de tudo, a gente vai criar um optional aqui do tipo cliente, né? Vou chamar de cliente optional mesmo. E esse cliente optional, ele vai ser o resultado de uma busca pelo ID. Então eu vou chamar o repositório .find by ID e vou passar o código como parâmetro. E aqui o mesmo esquema de antes, né, dessa validação aqui, se o cliente opcional estiver presente, ou seja, se o optional for atendido, né, se o optional tiver algum conteúdo, se ele estiver presente, is present, então eu vou, aliás, nesse caso é se ele não estiver presente, né, eu vou retornar uma response entity not found .build. Caso ele esteja presente, né, ele não vai passar por esse if, então eu já posso considerar que ele vai achar um cliente válido, que é o cliente existente. Esse cliente existente, para poder pegar ele, eu dou um cliente optional .get, beleza? Então esse cliente existente já é o meu objeto cliente. Agora eu vou copiar os dados do novo cliente para o cliente existente. Então eu preciso usar esse bin utils aqui, bin utils do Spring Framework, beleza? .copy properties. Então eu coloco o source, que é o meu cliente, que é o objeto do parâmetro, né, que eu passei aqui em cima. Depois eu coloco o destino, que vai ser o cliente existente. E aqui no último parâmetro eu coloco um campo que vai ser ignorado. Nesse caso vai ser o código do cliente, né? Eu passo o mesmo nome que vai ter o JSON, code cliente. Ok? E com isso eu posso retornar. Aliás, eu tenho que salvar antes de retornar, né? Que é via repositório, então cliente repository ponto save. Como eu salvei tudo no cliente existente, eu salvo o cliente existente novamente. E eu dou um return response entity .ok e passo como parâmetro o cliente existente. Tranquilo? Então vamos executar aqui. Com a aplicação iniciada, a gente pode começar a testar. Para testar, a gente pode usar o Postman, né? E o raciocínio por trás do put é o seguinte: imagine que tem um formulário com todos os dados do cliente
e você quer alterar algum cliente. Então, todos os dados são carregados para a tela e você altera o que você quiser e envia novamente. Ou seja, os dados que não forem alterados ainda vão ser mandados, só que vão ser mandados com a mesma informação que tinham antes. Desse modo, a gente vai criar aqui um método put, vai passar a mesma URL do get, ou post, tanto faz, né? Mesmo URL, só que dessa vez a gente vai passar com o código. Eu quero que altere o cliente 1. Só para controle, vamos vir aqui no get e dar um get cliente 1 para ver o que a gente tem. Então eu tenho isso daqui no meu cliente 1, beleza? Eu vou copiar inclusive esse JSON aqui, já que eu vou ter que mandar um JSON para lá. Então eu vou deixar isso aqui. Aqui no body a gente vai passar um texto raw, tipo JSON. Vou colar aquele JSON aqui e vou mudar o nome. Tranquilo, e vou enviar agora o nosso método put. Ele retornou 200 ok, me retornou o cliente com o nome alterado. Se eu vir aqui no downget agora, vai estar com o nome alterado. Reparem que o código permaneceu o mesmo, mas mesmo se eu vier aqui e editar esse código, ele não é alterado, tá vendo? Eu vim aqui, o código não é alterado justamente por causa dessa linha, aliás, desse parâmetro de ignore properties code cliente. Ou seja, não corre o risco de ter criado um novo registro na hora de alterar um. Beleza? Esse foi o método put.